Imagine acordar em uma manhã comum, pegar o celular e ver as notícias do mundo. Manchetes surgem uma após a outra. Tensões entre nações, movimentação de exércitos, discursos políticos carregados de ameaça. E então, surge aquela frase que parece cada vez mais comum nos noticiários: o mundo está à beira de um conflito. Nos últimos tempos, muitas pessoas têm observado com preocupação as tensões envolvendo países como Irã, Israel e os Estados Unidos. Especialistas discutem cenários, analistas falam sobre alianças militares, governos se posicionam. E enquanto tudo isso acontece, milhões de pessoas ao redor do mundo sentem um mesmo sentimento: incerteza. Será que uma nova guerra pode começar? O que está acontecendo com o mundo? Mas para quem conhece a palavra de Deus, essas notícias trazem uma lembrança muito profunda. Há mais de 2000 anos, Jesus reuniu seus discípulos no Monte das Oliveiras. Eles estavam curiosos, cheios de perguntas sobre o futuro. Queriam saber como seriam os últimos tempos. Queriam entender quais sinais apareceriam antes de grandes acontecimentos. Foi então que Jesus disse algo que ecoa até hoje. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele declarou: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vejam que não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Essas palavras foram ditas há séculos, mas parecem descrever perfeitamente o mundo em que vivemos hoje. Guerras e rumores de guerras, conflitos que surgem entre nações, tensões que aumentam de repente. A humanidade sempre enfrentou guerras. Desde os tempos mais antigos da história, povos lutam por territórios, poder e influência. Mas algo mudou em nossa geração. Hoje, qualquer conflito em qualquer parte do mundo se torna notícia instantaneamente. Em poucos segundos, uma informação atravessa continentes. Um acontecimento em uma região distante chega até o celular de milhões de pessoas. E assim, o mundo inteiro passa a acompanhar cada movimento, cada decisão, cada ameaça. Isso cria uma sensação constante de alerta, uma sensação de que algo grande pode acontecer a qualquer momento. Mas quando Jesus falou sobre guerras e rumores de guerras, ele não estava apenas descrevendo conflitos políticos, ele estava revelando algo sobre o coração humano. A Bíblia ensina que o mundo está marcado pelo pecado, e onde o orgulho, a ambição e o ego dominam. Os conflitos aparecem. Reinos se levantam contra reinos. Nações entram em disputa. Líderes tomam decisões que afetam milhões de vidas. Mas em meio a tudo isso, Jesus deixou uma instrução muito clara: não tenham medo. Essa parte é muito importante, porque quando ouvimos falar de guerras, o primeiro sentimento que surge é o medo do futuro. Medo da instabilidade, medo do que pode acontecer com o mundo. Mas Jesus disse que aqueles que confiam em Deus não devem viver dominados pelo medo. Isso não significa ignorar os acontecimentos, significa olhar para eles com fé. Ao longo da história, muitos impérios surgiram acreditando que dominariam o mundo para sempre. O Império Romano parecia invencível. Grandes potências surgiram em diferentes épocas, reinos cresceram e depois desapareceram. Mas existe algo que permanece inabalável ao longo de toda a história humana: o reino de Deus. Enquanto nações entram em conflito, Deus continua governando, enquanto líderes tomam decisões. Deus continua conduzindo o curso da história. Nada foge ao controle dele. Isso não significa que guerras não tragam sofrimento. Infelizmente, conflitos sempre deixam marcas profundas. Famílias são separadas. Cidades são destruídas. Pessoas inocentes sofrem. E por isso a Bíblia também ensina que os cristãos devem orar pela paz, orar pelas nações, orar pelos líderes, orar pelas pessoas que vivem em regiões de conflito. A oração de um povo que busca a Deus pode trazer transformação. Mas além da oração, Jesus também deixou um alerta. Quando vemos o mundo entrando em tempos de grande tensão, devemos refletir sobre nossa própria vida espiritual. Estamos preparados? Estamos vivendo de acordo com os princípios de Deus?
Estamos buscando um relacionamento verdadeiro com Ele, porque a Bíblia deixa claro que a esperança do cristão não está na estabilidade do mundo. Nossa esperança está em Deus. O mundo muda. A história muda. As nações mudam. Mas Deus permanece. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Talvez ao olhar para as notícias de hoje, muitas pessoas sintam preocupação. Talvez vejam o mundo como um lugar cada vez mais incerto. Mas para quem confia em Deus, essas notícias também trazem um chamado. Um chamado para fortalecer a fé. Um chamado para buscar mais a presença de Deus. Um chamado para viver com um propósito. Porque enquanto o mundo fala de guerras, Deus continua chamando pessoas para a paz. Enquanto o mundo fala de conflitos, Deus continua oferecendo esperança. E talvez essa seja a maior mensagem que podemos tirar de tudo isso. As guerras podem surgir, os rumores podem assustar, as tensões podem crescer. Mas acima de tudo isso, existe um Deus que continua no controle da história, e aqueles que colocam sua confiança nele podem viver com algo que o mundo não consegue oferecer. Paz. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das notícias. Uma paz que nasce da certeza de que Deus continua governando sobre todas as coisas. Por isso, quando você ouvir falar de guerras e rumores de guerras, lembre-se das palavras de Jesus. Não tenha medo. Levante os olhos, fortaleça sua fé e confie que, acima de qualquer conflito humano, Deus continua escrevendo a história do mundo.